Olá, pessoal. Meu nome é Tesla Dias. Eu sou professora aqui de língua portuguesa do Fox Concursos e a gente está trabalhando a banca IUD, tá? Hoje a gente vai ver termos da oração e oração subordinada. Ai, oração subordinada. Quem é que lembra da oração subordinada, gente? E dos termos da oração? Que é isso? Vamos ver. Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. Os termos destacados exercem função de... Eita, vamos ver aqui o que ele quer? Adjunto adverbial. Pelo visto é o que está mais aqui. Oração subordinada adverbial. Ai. Vambora? Vamos entender? Primeira coisa. Oração. Oração é diferente de uma frase, tá? Por exemplo, se eu falo socorro, isso é uma frase. Por quê? Eu estou emitindo uma mensagem. Só que não é uma oração, porque eu não tenho uma estrutura gramatical. Como assim? Eu não tenho uma ação, que aí a gente indica pelo verbo, tá? E eu não tenho alguém que pratique essa ação, tá? E aí, então, eu não tenho essa estrutura. Por exemplo, socorro, cadê o verbo? Não tem, tá? Agora, se eu falo, estou pedindo socorro, tem uma diferença, tá? Aí, porque a gente tem o estou, aí eu tenho um sujeito que ele tá oculto, não tá aparecendo na frase, aí eu tenho uma estrutura ali gramatical. Essa estrutura gramatical eu chamo de termos, tá? Que aí eu vou de vocativo, eu vou de complemento nominal, complemento verbal, e aí eu vou de advérbios. Os advérbios a gente estuda, tá? Ainda mais caem bastante em concurso, né? Por quê? Porque os advérbios eles vão te dar ideias. Como assim? Na frase vai te dar uma ideia de tempo, vai te dar uma ideia de consequência, né? Vai te dar uma ideia de afirmação, vai te dar uma ideia de negação. Então, eles vão aplicar ideias. Então, os advérbios eles são necessários justamente por conta disso, porque eles vão te dar essa ideia. Terra, mas eu não lembro o que é advérbio. Então, vamos lá. A gente tem duas classes gramaticais mais específicas que dão características. O adjetivo, a gente conhece, tá? O adjetivo, que é o que dá característica a nomes, substantivos, pronomes e tudo mais. É o que dá característica, tá? A nomes. Então, menino, bonito. Menino, substantivo. Bonito está dando uma característica para esse menino. Não é qualquer menino, é um menino que é bonito, tá? E aí a gente tem a que dá característica para verbo, que verbo também merece, tá? Tem uma característica. Porque se eu coloco só eu saí. Isso aí. Sair não precisa nem de complemento, né? Eu saí, ponto, acabou. Não precisa falar com quem, com alguém e tudo mais, porque ele é, né, intransível. Eu saí. Agora, se eu falar aqui, ó, saí ontem. Visualmente, e até na sua imaginação, querendo ou não, já te dá uma ideia. Dei um tempo para você pensar assim, né? Para você imaginar ali o momento que eu saí. Aqui, ó, de casa. Opa, já tentou ser mais específico, né? Porque a característica, querendo ou não, vai especificando, né? Menino bonito, especifiquei qual é o menino, né? Agora, o sair, já especifiquei. Foi ontem. Não foi hoje. Foi ontem, tá? E o de casa, ó, especifiquei colocando um lugar. Então, aqui, por exemplo, botei um lugar, botei aqui um tempo, tá? Aí eu quero falar o quê? Eu não saí. Eu não saí ontem de casa. Já botei uma negação. Já neguei. Tô aqui pra negar. Já neguei. Tá? E aí, botei negação. Eu saí, eu botei 3 coisas aqui. Entende que já não é um sair normal. Eu saí. Foi ontem, de casa, eu não saí. Já
coloquei algumas coisas para caracterizar essa frase, para florear, para deixar ela mais bonitinha, né? E aí, isso é importante, tá? Classe de palavra, eu chamo de verbo. Agora, se eu falo em oração, de termo da oração, eu chamo de adjunto adverbial, ok? Que aí, dependendo do que eu quero, por exemplo, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de negação, adjunto adverbial causal, de causa, adjunto adverbial finalidade, tá? De modo, tá? E aí eu vou especificando o que eu coloquei, para não ficar uma bagunça também, né? Tá? Então, eu chamo isso de adjunto adverbial. Tranquilo? E aí, tá lá na frase, ó. Eu saí ontem de casa, tá? Aí, o que acontece? A gente vai para a oração subordinada. E aí, segura, que eu vou usar a borracha aqui, tá? Para ficar mais limpo visualmente para você enxergar. Quando a gente trabalha com oração subordinada ou coordenada e tem essa ligação entre os termos, porque o que acontece? Você precisa entender os termos de oração para você entender a oração subordinada. Que uma coisa não está junto com a outra, tá bom? Então, os termos de oração, por exemplo, agora do adjunto adverbial, é quando eu tenho especificamente uma frase inteira que cumpre essa função. Quando eu sair de casa, eu te vi. Como a gente define o número de oração? Pela quantidade de verbo, tá? Quando eu sair, te vi, tá? Te vi. Eu te vi. Quem vê, né? Alguém. Ou quem vê, vê. Quem sai, sai. Então, qual é a relação de uma para outra? Quando eu trabalho os termos de oração, eu trabalho oração subordinada. E o que acontece? Qual é a relação de uma oração para outra? Por quê? Esse aqui é para o sair e esse aqui é para o te vir. Quando ele é um advérbio, não é isso? Advérbio de tempo, tá? Oração subordinada. Vê um advérbio, querido, já procura oração subordinada. Vê um advérbio na frase, tem oração subordinada. Se vê pelos... aquilo dali é um complemento nominal. Oração subordinada, alguma coisa. Isso aqui é um oração subordinada. Objeto direto, oração subordinada. E a diferença de que quando o de casa está sozinho em uma frase, igual eu coloquei ali ontem, ou só o de casa, sem nenhum outro verbo ali acompanhando, eu tenho um nome, adjunto adverbial. Quando ele está empregado em uma frase inteira que cumpre a função de adjunto adverbial, eu chamo de oração subordinada do adjunto adverbial. No caso, adverbial. E aí eu vou ver. No caso aqui, de tempo. Porque eu estou dando o tempo que eu saí. Né? Quando eu saí de casa, foi o tempo ali que eu saí de casa, né? Que eu te vi. Tá? Então, eu estou dando o tempo para ele. Então, vamos ver como é que isso vai ser aplicado na questão? Vamos voltar. Aí, vamos lá. Ele quer saber essa primeira, e é sempre respectivamente, tá? Então, a primeira parte ali vai se tratar do primeiro, né? Essa primeira parte aqui, né? Do primeiro, e essa aqui da segunda, sempre respectivamente, tá bom? Então, ó, eu sabia
Aí ele quer o desde aquela época. Primeira coisa que você faz, tem algum verbo aqui? Tem algum verbo? Desde aquela época, tem algum verbo? Não. Então já, vamos lá. A junta adverbial de tempo que desde aquela época, tô dando um tempo, não. Eu sabia desde aquela época que a minha mãe inventava esses outros jogos, né? Então eu tô dando um tempo para aquilo. Eu não tô dando um lugar, tá? Eu não tô falando de consequência. Tô falando de consequência aqui? Tô falando de um lugar? Não. Eu estou falando de um tempo, que foi desde aquela época, pode ser ontem, né? Hoje, amanhã, enfim, eu tô dando um tempo, tá bom? Então, a gente já elimina D e B. Ficamos com duas. Só na primeira frase. Que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. Vamos buscar um pouquinho de interpretação aqui? Eu sabia, desde aquela época, que a minha mãe inventava esses outros jogos. Ué, pra que ela inventava? Para distrair a nossa fome. Então ela inventava assim do nada? Não, ela tinha um objetivo, não é isso? Ela inventou esses jogos com o objetivo de distrair a nossa fome. Então, existe aquela do a fim de. Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esses outros jogos a fim de distrair a nossa fome. Quem usa o a fim de? Vamos lembrar lá os advérbios, né, e tudo mais. Quem é que lembra? A finalidade. Quando eu tenho uma finalidade, quando eu tenho um objetivo com alguém, eu uso o a fim de, ou no caso aqui, o para, tá? Só que, olha só, distrair é verbo. Então, não é um adjunto adverbial só. Ele está acompanhado ali de um verbo, de toda uma estrutura gramatical. E aí, o que eu te falei? Já embica na oração subordinada. Já embica logo. Tanto que, ó, oração subordinada, adverbial, adverbial. Tá? Aí, vamos ver. Eu falei o quê? Que é uma finalidade. Mas o que seria, então, esse modal de modo? O modo é como se fosse a forma com que ela faz isso, tá? É o meio que ela faz, tá? Então, ela inventa isso com um objetivo, ou o fato de distrair a nossa fome é um meio que ela faz, né? É o meio que ela engloba esses jogos, ok? É uma finalidade. Por isso que você não pode acreditar na C. E aí, por isso que, às vezes, termos de oração, os advérbios, a oração subordinada adverbial, ela vai brincar com você nas suas ideias. E muitas vezes as questões de concurso, elas são baseadas nisso. Aí vão dar um texto para você, vão dar um quadrinho, aí vai falar causal, consecutiva, modal. Por quê? Aplica ideia, você precisa da sua interpretação para isso. Só com um conectivo assim, ó, bonitinho, que vai te aplicar uma ideia, tá? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então, sobrou aqui pra gente, letra A é o nosso gabarito, ok? Então, finalizamos esse assunto, vamos pro próximo.